Vamos lá, gente, vamos à correção da questão de número 3 de instrumentação, ok? Vamos nessa aí. Ok, curso A, preparatório de eletrônica para concurso. Questão de prova do Instagram número 3. Gente, olha só, essa questão foi retirada também do estágio de adaptação de graduação de sargento da aeronáutica e é a questão do EGS-CEL. CEL aí é de eletricidade, no caso eletrotécnica. Então, essa pergunta se refere à questão da prova do ano de 2018 para a formação de sargento lá em Guaratinguetá, na aeronáutica, para o pessoal com formação em eletrotécnica. Como o nosso curso aqui, o foco é eletrônica, por que está ali? Porque, na verdade, a gente vê tudo isso, né? A eletrônica, telecomunicações, eletricidade, eletrotécnica, está tudo muito ligado e tudo faz parte das perguntas para a eletrônica. Como o nosso foco aqui é eletrônica, a gente vê, inclusive, como você já sabe, a gente também vê matemática, né? Que não tem a ver com eletrônica diretamente, mas indiretamente a matemática está ligada a quase tudo, né? Vamos lá, vamos ver o que ele fala aí. Ele diz o seguinte: no que se refere a um teste de continuidade, podemos afirmar que, bem, um condutor intacto, primeira resposta, letra A, né, fará com que seja registrada em um ohmímetro uma leitura de resistência infinita. A segunda também fala do ohmímetro, a letra C é ohmímetro, aí a letra D é ohmímetro. Ou seja, na verdade, por que tem instrumentação? Porque ele está falando da medida feita com um ohmímetro, né? O ohmímetro que ele se refere é esse equipamento que a gente está vendo aqui, ok? Que a gente viu lá na questão número 2, que faz parte também, né, tem na escala do multímetro, a gente tem um ohmímetro. E por que eu estou mostrando esse ohmímetro? Porque ele está falando de escala e tudo mais. Geralmente ele não está falando exatamente, deixa eu ver se ele fala, né? Não fala exatamente do ohmímetro analógico, mas a questão C e D ele lida do analógico, tá? E como é que é um ohmímetro analógico? Bem, a gente tem um circuito resumido também das questões de número 2, que é aquele ali. A gente tem basicamente uma bateria para alimentar, por quê? Eu tenho um galvanômetro aqui, né? O galvanômetro ele não funciona sem que passe uma corrente elétrica nele. Quando eu for medir, por exemplo, com um galvanômetro corrente e tensão, beleza, a própria corrente e tensão que eu estou utilizando para fazer a medida alimenta o galvanômetro. Mas se eu vou medir uma resistência ali entre pontos X e Y, por exemplo, a resistência não vai ter corrente nem tensão. Então eu preciso ter uma fonte interna desse meu ohmímetro para que o galvanômetro possa funcionar. Então, o básico eu tenho aqui uma fonte de alimentação, um galvanômetro, que a gente já viu na questão anterior, e tendo nosso material teórico, que vai mover aquele ponteirinho ali de acordo com o valor da resistência que a gente está medindo, e uma resistência aqui de ajuste, tá? Tá faltando aqui, para ser um ohmímetro mais completo, as escalas, né? O que são as escalas? As escalas seriam resistores que a gente vai colocar associado em série com isso daí, com o resistor que a gente está medindo, para a gente poder diminuir a corrente que passa no galvanômetro e medir valores diferentes, tá? Mas no momento nos basta essa condição básica aqui. Esse resistor de ajuste aqui, o que ele faz? Ele ajusta a corrente no meu galvanômetro de acordo com duas coisas. De acordo, por exemplo, com o estado da minha bateria. Nesse desenho aí, a bateria ela é teórica, mas na vida real, uma bateria ela vai desgastando com o tempo. Então, repare nesse meu ohmímetro que está aqui. Deixa eu voltar aqui, nesse ohmímetro. A minha escala vai, quando eu boto, ela está em infinito normalmente. Quando eu ligo as ponteiras uma na outra, ou seja, eu estou medindo zero, ele vem para zero aqui. Então ele vai se mover, na verdade, quando eu não tiver nenhuma resistência, e vai mostrar o zero. Olha, se a minha bateria estiver desgastada, ele pode não parar exatamente no zero. Aí aquele RO ali, ele serve para eu fazer o ajuste fino. E também, quando eu vou colocar resistências para medir, uma resistência muito grande, uma resistência muito pequena, vão me dar uma deflexão diferente ali. O que eu tenho que fazer sempre? Ajustar o meu ohmímetro, tá bom? Então vamos lá. E primeira questão que ele fala, letra A, ele diz o seguinte: um condutor intacto fará com que seja registrado em um ohmímetro uma leitura de resistência infinita. O que é um condutor intacto? É isso aqui, ó, é um condutor que não está aberto, não está rompido. Repare, olha o desenho. Um condutor intacto, a corrente vai passar aqui, ó, tranquilamente. E o meu galvanômetro vai mostrar o quê? Resistência infinita? Não, ele vai lá para o zero. Vai mostrar zero de resistência, tá? Então, essa primeira resposta aqui está errada. Um condutor intacto não mostraria isso, tá certo?
Segunda resposta, letra B, ele diz: um condutor interrompido fará com que seja registrado em um ohmímetro uma leitura de resistência próxima do zero. O que é o condutor interrompido? É isso aqui, ó. Eu não tenho nada entre x e y, está interrompido. Ora, se está interrompido, tem corrente circulando? Não. Se não tem corrente circulando, o ponteirinho aqui, ó, ele não vai sair do lugar, ele vai continuar lá parado no infinito. Ou seja, vai mostrar uma leitura de resistência próxima a zero? Não. Então, a letra A e B estão invertidas, né? Então, está errada a letra B. Vamos à letra C. Utilizando-se um ohmímetro, ele deve ser ajustado na escala de menor resistência do instrumento. Bem, vamos olhar um pouquinho mais de perto, como eu falei. Repare aqui, ó, esta aqui é a escala do meu ohmímetro. Do lado de cá, não sei se dá para ver direito, mas ele tem um símbolo do infinito. E do lado de cá, ó, dá para ver bem, é o zero. Isso quer dizer o seguinte, quando ele está para a esquerda, ele está mostrando que a minha resistência, eu estou medindo, é infinita. Quando ele está todo à direita, ele está mostrando que a resistência que eu estou medindo é zero. Por que isso? Porque, como está ali agora circuito aberto, eu não tenho nada passando, não tem corrente circulando, o ponteiro está em repouso, no infinito. Se eu fizer como sugeriu a letra A ali, ligar um curto entre o x e o y, ele vai para o zero, vai marcar a resistência zero, porque não tem nenhuma resistência no circuito. O meu galvanômetro vai para o máximo, ok? E eu tenho aquela escalazinha que vai fazer o quê? Eu vou mudar... Se eu tivesse vários resistores ali, vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, e assim vai. Quando eu viro essa chavinha, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando uma resistência em série com o que eu estou medindo. Ora, como eu estou mudando a resistência, estou acrescentando, além do resistor, uma outra resistência, o que vai acontecer? O meu ponteiro provavelmente não vai mais para o zero. Ora, quando eu ajusto para maior ou para menor, o que eu estou fazendo? Eu estou dando mais corrente ou menos corrente para o meu ohmímetro. Então, toda vez que eu faço uma medida, eu tenho que ajustar o zero e escolher a escala. Que escala eu escolho? Ora, se eu começar na escala maior do ohmímetro, posso demorar muito para chegar na minha escala menor. Repare que na prática, na vida real, se você começar da menor para maior, da maior para menor, não faria diferença. No fim das contas, você vai achar resistência. A melhor medida é sempre feita no centro, quando o ponteiro do ohmímetro está aqui no centro, porque essa escala ela não é uma escala linear. Repare, a distância entre o 0 e o 5 é grande, do 5 e 10 já é menor, do 10 e 20 é menor ainda, do 20 para o 30 vai diminuindo, tá vendo? Então a escala era uma escala logarítmica. Então a melhor medida é sempre feita no centro. Ora, então o que eu tenho que fazer? Geralmente eu começo ajustando o meu ohmímetro para a menor escala possível e depois vou aumentando. Quando eu encontro que o ponteiro está mais ou menos parado no centro, eu ajusto o zero e aí volto a medir. Então, essa é a mecânica da medida de resistência com um ohmímetro ou multímetro na escala de ohms analógico. Eu boto na menor escala possível de ohms, né? Meço o resistor e vejo se o ponteiro para próximo do centro. Se ele não parar, para muito para cá ou muito para lá, eu mudo a escala até que ele pare próximo do centro. Parou, eu ajusto o zero e novamente, encosto as ponteiras uma na outra, né? Ajusto o zero e novamente volto a fazer a medida. Aí vai ser a medida mais exata. Então, a resposta da letra C, ela está correta, ou seja, utilizando-se um ohmímetro, ele deve ser ajustado na escala de menor resistência, tá? Isso não é uma coisa que não dê para funcionar de outra forma, mas é a maneira mais prática de se trabalhar. E a letra D, olha o que ele diz. O aparelho utilizado para realizar um teste de continuidade é o ohmímetro, está correto, e deve ser ajustado na maior escala. Não, como eu acabei de falar, é a menor escala. Então a resposta correta é a letra C, ok? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E depois vamos à próxima bateria. Um grande abraço a todos e até